algumas pessoas declinaram. Então, quem declinou acaba saindo do evento, tá bom? Só para... É o consentimento agindo de uma forma expressa. O Google que faz assim, se você não permite a gravação, ele derruba. Não somos nós, tá? Bom, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um painel da ANAD. Estamos aqui com os nossos amigos e diretores da ANAD, Marcelo e a Lidiane, e os nossos convidados, Saulo Michiles, né? O Michiles, desculpa. Não conheço a Michiles. E também a Fabiola Grimaldi. Sejam bem-vindos. Lidiane, você conduza, por favor, apresente os nossos convidados aí. Tenha um bom evento para todos e boa noite. Obrigada, Ricardo. Boa noite a todos. Hoje eu e o diretor Marcelo temos a honra de estar recebendo aqui o Dr. Saulo, que é uma pessoa que eu sempre tive muita admiração. Eu estava falando isso hoje, como a gente, às vezes, é presenteado, né? Uma pessoa que, de fato, eu sempre segui, sempre acompanhei, e hoje eu estou tendo essa honra, esse presente. A querida Fabiola, que é alguém que eu também já admiro, tive a honra já de fazer outros eventos. Então, agradecer imensamente vocês terem aceitado o nosso convite, né? Vou deixar o Marcelo também dar as boas-vindas dele. Em seguida, vou pedir para a Marcele apresentar o currículo dos nossos painelistas para podermos iniciar o nosso bate-papo. Obrigado ao Saulo Michiles e à Fabiola Grimaldi pela presença, por dispor do tempo aí para passar um pouquinho aí da sabedoria de vocês para nós, para os nossos membros. Obrigado, Lidiane, por ter me convidado para participar, e o Comitê de Advocacia 4.0. Obrigado, Ricardo, que é sempre quem nos viabiliza o webinar, né, Lidia? E obrigado a todos os presentes. Boa noite. Marcele? Boa noite, pessoal. É sempre bom estar em mais um dos painéis da ANAD, né? A gente tem trazido tantos especialistas maravilhosos para conversar aqui. É uma grande oportunidade de a gente aprender mais com o pessoal. E hoje nós temos aqui dois grandes profissionais, que é o Dr. Saulo Michiles, vice-presidente da Comissão de Direito Digital e Startups da OAB Distrito Federal, sócio da Michiles Advocacia, diretor jurídico da Cotidiano Aceleradora de Startups, professor de Direito de Startups e Economia, tem um grande currículo e muita coisa para nos ensinar, e também a doutora Fabiola Grimaldi, advogada e gestora especializada em consultoria empresarial, digital e proteção de dados para empresas, startups, negócios digitais, e-commerce e marketing digital. Vai ser muito bom ouvir cada um de vocês. É um prazer me dirigir a você essa noite. Obrigada, Marcele. Gostaria de pedir inicialmente para os nossos convidados, aí, Dr. Saulo, Fabiola, para contar um pouquinho como é que iniciou-se a carreira de vocês advogando, atuando com startups, para a gente poder conhecer um pouquinho da história aí de cada um. Fabiola. Boa noite a todos. Obrigada, ANAD, pelo convite. Super feliz, eu sou muito feliz de ser um membro da ANAD, sempre, né, do começo. Obrigada, Ricardo, Lidiane, pelo convite. E tá dividindo aqui o conhecimento com o Dr. Saulo, que eu também sou super fã, vou aprender aqui com ele mais do que tudo, né, porque referência, né, um dia eu chego lá, viu, doutor? O dia que eu chego aí junto. Bom, eu sou advogada, né, mas antes de ser advogada, eu já fui publicitária e administradora de empresas. Então, aí eu sigo um caminho de estar no foco empresarial, e desde 2018 eu me dedico a estudar a tecnologia, 2019, me dedico 2018, 2019, a estudar a tecnologia, e aí comecei a me encantar pela proteção de dados, consequentemente comecei a me encantar pelo modelo de negócios que as startups estavam acabando me envolvendo, né? E aí, junto com esse caminho da tecnologia, eu acabei aqui em Salvador, chegando muito perto de uma das empresas onde startups jurídicas que nós temos bem grande em Salvador, que é no Brasil, que é a Jus Brasil,
E aí me aproximei muito e comecei a conhecer muito desse ambiente. A gente tem hubs aqui em Salvador, e comecei a me envolver nesse ecossistema, e falei assim, olha, estou apaixonada por essas, né, já sou apaixonada por empresas, já sou apaixonada por empreendedores, já tive empresas, sou empreendedoras, e esse mundo de startup, ele é realmente um mundo muito dinâmico e um mundo muito interessante. Então, comecei todo esse estudo de, né, fazer cursos, buscar livros aqui, livros lá fora, porque nossas doutrinas são muito curtas, são muito poucas doutrinas, né, brasileiras que falam sobre assunto, tanto de LGPD quanto de startups. Então, fui procurando esses e me envolvendo nesse ecossistema, e, de repente, começou a aparecer startups para a Fabíola trabalhar. Eu falei, meu Deus do céu, que maravilha, né, desse mundo. E aí comecei já a trabalhar, já trabalho com algumas startups, tanto aqui em Salvador, a gente tem alguns núcleos, algum ecossistema, como o Silício Vale, e outras startups, me associei a abas startups, e venho trabalhando com esse modelo de negócio, por assim dizer, que demanda uma assistência um tanto especial e um estudo diferenciado que vai muito além da advocacia em si. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória, e aí hoje eu tenho foco de trabalhar voltado para o empresarial, mas voltado para empresas que têm um foco no digital. Então, esse é meu trabalho, são sempre voltado para o digital e para a proteção de dados. Esse é um pouquinho da minha história, bem rapidinha, para a gente seguir falando sobre o tema. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite à turma da ANAD. Aí é um enorme prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, pelas palavras gentis de vocês aí, principalmente da Lidiane e da Fabíola. Eu não estou aqui para ensinar ninguém, para compartilhar conhecimento com ninguém. Na verdade, a gente está aqui para dividir. E antes de eu contar minha história, só abrir um parêntese, que é uma mentalidade muito desse ecossistema de startups. Quem conhece um pouco mais como a Fabíola, eu vou pedir licença para não chamar de doutor, porque eu não gosto que me chamem de doutor. Eu acho que a gente está em casa aqui, estou me sentindo como se a gente estivesse tomando um café. Então, se me permitirem, eu vou seguir nessa linha. Eu estou fazendo uma imersão virtual no ecossistema de Israel. Infelizmente, a gente não pode fazer presencialmente, a gente está fazendo virtual, e hoje eu assisti uma apresentação do Laboratório de Inovação da Microsoft lá. E um dos slides que me chamou muita atenção é que o responsável por esse laboratório, ele dizia o seguinte: nós da Microsoft estamos abandonando uma cultura, uma mentalidade de que nós sabemos de tudo, que era um pouco do posicionamento da Microsoft, né, de engolir todo mundo e nós sabemos de tudo, e nós estamos migrando para uma postura de que somos pessoas que queremos aprender sobre tudo. E eu me identifiquei muito isso, eu acho que é uma mentalidade das startups, então eu estou aqui para aprender com vocês. A gente vai se especializando, vai estudando, vai subnichando, mas, por exemplo, as atuações da Fabíola e da Lidiane aí com marketing, com influenciadores digitais, e-commerce, etc., é algo que depois eu vou querer aprender com vocês aí, né, porque, como eu disse, é compartilhamento. Então, muito obrigado por estar aqui. A minha trajetória para começar a advogar com startups foi extremamente parecida com a da Fabíola em termos de sentimentos, né? Em termos de caminho foi um pouco diferente, mas as sensações, os sentimentos, os valores são exatamente os mesmos. Eu gosto de empreendedorismo, fui empresário, tive uma empresa tradicional, tive uma cafeteria, sempre gostei de empresa, sempre gostei de empreendedorismo, sou economista de formação, e quando eu conheci o ecossistema de startups, parece que faz assim, né? Pô, mas se eu gosto de tudo isso e esse ecossistema proporciona tudo isso, é quase que não é uma escolha, é quase que você é obrigado a ir, porque cai uma ficha, né? Você é meio que picado por um bicho que fala assim, cara, é isso. Então, eu tenho 11 anos de advocacia, sempre advogando com empresas, mais com empresas tradicionais, empresas do mercado financeiro, e aí, dentro de uma empresa do mercado financeiro, eu tive contato com uma startup que foi lá buscando investimento. Isso tem mais ou menos 5 anos.
E essa startup foi lá buscar investimento, os donos da empresa me chamaram para entender o que estava acontecendo, como é que funcionava e como é que era e tal, e eu fui, sentei na mesa e fiz aquela cara de paisagem como se eu soubesse de tudo que estava acontecendo, né? Como se eu estivesse entendendo tudo aqueles termos que eles estavam falando e tal, entendesse os contratos, o mútuo conversível, etc e tal. Não, tá tudo certo, aquela cara, paletó e gravata, aquela cara de quem está sabendo de tudo, né? Não estava sabendo de nada, mas tinha me interessado bastante. E aí, para entender aquela demanda daquela empresa, eu fui estudar sobre o ecossistema. Como a Fabíola falou, não tinha nada naquela época. Se tinha, eu não achei em português, né? Então, foi tudo dos Estados Unidos. Depois a gente pode até falar de alguns livros, mas comecei a estudar lá fora, coisas lá de fora. Comecei a realmente sentir essa vontade, essa paixão, saí dessa empresa, montei meu escritório e comecei a direcionar a minha advocacia para startups, para empresas desse mundo digital. E, ao mesmo tempo que eu ia estudando, que eu ia me aprofundando, eu fui sendo cada vez mais atraído, estudando mais, até pensar em montar um curso, porque não tinha advogado, as pessoas não sabiam direito, como a Fabíola colocou muito bem também. Desculpe, não estou entendendo. O Google aqui ouvindo a gente. São empresas que demandam uma atenção bastante especial, uma parte em razão do direito, mas uma outra parte em razão de serem empresas diferentes mesmo, que pensam diferente, que agem diferente. Então, isso me chamou muita atenção. E hoje estou aqui, tenho o prazer de ver uma aluna aqui que fez a extensão do convite, a Eliane. Tudo bem, Eliane? E esse caminho das startups me ajudou a encontrar também uma outra grande prazer, felicidade da minha vida, que é dar aula. Então, tive a oportunidade de criar um curso e hoje ter uma atuação aí nas redes sociais, porque isso também me dá muito prazer. Então, já me estendi demais. Foi esse o caminho de maneira resumida. Obrigada. Doutor Saulo, advogando para startups, hoje aí temos, segundo o Sebrae, temos aí cerca de 25% das startups acabam morrendo, né, com menos de um ano de vida. Então, hoje, assim, quais são as principais necessidades jurídicas de uma startup, na sua visão, aquilo que acaba impactando muito e que eu fiz uma matéria específica, até na GV, no meu módulo de MBA sobre startups, e aí a gente vê que não é sempre uma preocupação, né, da maioria das startups já começar ali com a regularização, com o apoio, com a consultoria jurídica, e acaba impactando isso no ciclo de vida. Então, hoje, na sua visão, quais são essas principais necessidades jurídicas de uma startup? E depois queria ouvir um pouco a Fabíola. Legal. Uma startup tem diversas definições do que é uma startup, mas a maioria delas vai envolver a extrema incerteza, o extremo risco, né? Então, é natural que elas morram muito no começo da vida. Eu te confesso que eu achei esse número baixo, 25% no primeiro ano eu achei baixo. Se a gente for pegar o dado de empresas tradicionais no Brasil, deve ser algo parecido com isso em 2, 3 anos, né? Então, é natural, faz parte de empreender, faz parte de empreender como startup e faz parte de empreender como startup no Brasil. São 3 riscos somados. Dito isso, existe realmente essa questão de não ter uma preocupação inicial com as questões jurídicas, mas também é uma observação que a gente pode estender aos empresários tradicionais. A grande maioria do empresariado brasileiro, e é uma questão de cultura, não dá muita bola para questões jurídicas. Eles vão abrir uma empresa, o que eles fazem? Vão lá no contador, abre a empresa com um contrato modelo, né, sem nenhuma crítica ao contador, mas abre um contrato modelo e acha que está tudo bem, até um grande problema acontecer, e aí eles vêm procurar a gente para a gente resolver um problema que, para ser resolvido, a gente tinha que ter feito o contrato social com cláusulas diferentes, enfim. A gente pode detalhar isso depois, mas já respondendo a tua pergunta, uma das grandes demandas é um contrato social bem feito. Por quê? A gente tem relações, tudo é muito rápido, muito ágil no mundo das startups.
Eu conversava agora com um cliente, ele estava me dizendo, não, a gente montou, mas aí eu era servidor público, aí eu botei minha noiva na época, o meu sócio também, aí o meu sócio botou a noiva dele na época, mas nós dois nos separamos, e aí a gente está recebendo investimento, e tá formando. E agora como é que faz? Assim, cara, tem coisas que só voltando no tempo, né? Então, um contrato social muito bem estruturado, às vezes um MOU de pré-constituição, porque na fase de MVP, eles não querem nem registrar a empresa, não querem ter CNPJ, nem nada. E às vezes fazem até um MEI, que pode funcionar muito bem para isso, mas sempre fazem com um parceiro, normalmente fazem com um dos parceiros. Então, um MOU de pré-constituição para regular essas relações, falar assim, olha, quando tiver um faturamento tal, a gente pode então constituir a sociedade, mas eu chamo esse MOU de esqueleto do contrato social, né? Já está praticamente tudo dito ali, só vai formalizar quando atingir alguns objetivos. E a partir daí, a gente vai ter o contrato de vesting, se for ter um investimento, a gente vai ter o contrato de mútuo conversível, normalmente o contrato de mútuo conversível, e aí outras questões, como a LGPD, se for um e-commerce, as questões do e-commerce, direito do consumidor, decreto do e-commerce, etc. Fabiola? Oi, pronto. Complementando que Saulo já, né, falou bastante, mas geralmente é isso, a questão da incerteza faz com que os próprios envolvidos ali, para criar o produto, né, que está ali, a ideia de uma startup que geralmente gira em torno de algo que é para tornar a vida de alguém mais prática, ou é alguma inovação, é muito incerto. Então, como a gente tem no Brasil uma burocracia, às vezes, muito grande para você abrir uma empresa, eu falei, meu Deus, eu não tenho nem certeza se o meu negócio vai dar certo, como que eu vou abrir uma empresa? Né? E aí também vem a questão do não conhecimento, porque como o Saulo falou, é possível fazer um MOU, né? Mas assim, que vá ali acertando e que deixa ali alguns caminhos traçados, como eu já peguei empresas que chegou com um contrato social bem básico, não tinha absolutamente nada, e aí chegaram até mim com algumas dificuldades, por quê? Porque a startup começou a crescer e nada daquilo ali estava previsto, nada daquilo ali estava acertado, nem em contrato, saída de sócio, aporte de investimentos, nada daquilo ali estava previsto, e eles estavam ali, vamos dizer assim, foi mais que uma mediadora de situação do que um próprio trabalho de advocacia em si para conseguir resolver aquilo que não foi ajustado antes, porque vem vindo daquela incerteza e vem amadurecendo e vem vindo e não tem a preocupação mesmo, a preocupação porque é incerto, a preocupação porque no Brasil existe uma burocracia muito grande para ter as empresas, ou não sei se vai abrir, se vou fechar, declaração, contador, imposto, como é que faz, e trabalhista. Então, você fica ali, um momento da startup que você fica ali no limbo, sem saber um pouco, sem o que fazer, sem ter orientação e sem ter os conhecimentos que precisam para poder montar a startup. Então, a principal necessidade que se vê hoje dentro da startup é justamente começar com algo que dê uma segurança jurídica, né? Como eu recebi uma startup recentemente que ela, enfim, ela conseguiu de alguma forma, ela não tinha nem empresa aberta e conseguiu um investimento e teve que sair correndo para conseguir montar ali a empresa, dar uma segurança jurídica, fazer uma apresentação, porque conheceu, não foi através de rodadas, mas foi uma pessoa próxima da família que queria investir, e na verdade a empresa nem sequer existia somente uma ideia ali, sem absolutamente nada, e corre, pega advogado, sai da noite para o dia, pelo amor de Deus, me cria uma empresa, foi uma loucura. Eu falei, não pode ser assim, tem que estar estabelecido, o que é que vocês querem, como vai ser a demanda, como é que vai ser esse investimento. Então, tem essa necessidade mesmo de ter uma atenção, principalmente societária, para as startups ali que estão no começo, né? Então, completando aí o que o Saulo falou, é bem isso mesmo, é a incerteza brasileira do negócio, do empreendedor, que quando chega para a startup, aumenta num grau bem grande, que aí as pessoas ficam, não, espera, deixa dar certo para poder eu montar uma empresa, mas aí também fica com todos aqueles riscos de você estar na informalidade, de você não estar ali
tudo, as diretrizes certinhas entre os sócios, vou receber um investimento e aí o investidor não se sente seguro porque não tem uma empresa, não tem um planejamento, não tem um plano de negócios, e aí a gente fica aqui nesse momento, né, que são as principais necessidades mesmo, no começo são essas. Posso fazer só um complemento na resposta? Desculpa, Marcelo. Imagina. A gente perdeu uma grande oportunidade de regulamentar essa situação que a gente está tratando com a lei do Inova Simples. Quem já leu a lei do Inova Simples com cuidado, vê que lá dizem comercialização experimental. O que é comercialização experimental? É MVP. Né? E havia uma previsão no projeto de lei que quando você estava em comercialização experimental, você ia recolher tributo como se fosse MEI. Então, pensa, eu tenho uma ideia, quero fazer um MVP, Lei do Inova Simples. Eu entro num site, portal do RedSim, sem precisar de advogado, sem precisar de contador, eu preencho um formulário, desse preenchimento sai um CNPJ na hora, ou seja, eu já estou formalizado em coisa ali de, sei lá, 20 minutos. Eu não sei porque o portal RedSim ainda não está funcionando, apesar da lei ser de 2019. E pelo projeto original, enquanto eu estivesse faturando como MEI até R$81 mil, eu ia recolher tributo como MEI, e se desse errado, eu ia baixar esse CNPJ, essa empresa do Inova Simples, também no RedSim, também na hora. Então, olha como ia ser lindo em termos de fase inicial de uma startup. Quero fazer um MVP? Entra no portal da RedSim, CNPJ, recolho o tributo de R$55, R$60, vai tudo lindo. Ultrapassei isso, beleza, vira uma limitada, tradicional e vida que segue. Mas não, o Congresso mutilou esse projeto de lei, essa parte de comercialização experimental ficou solta lá, o portal, a legislação não deixa claro qual vai ser a tributação da empresa que opta pelo Inova Simples, e o portal RedSim ainda não vai estar ainda não está funcionando. Eu gravei um podcast com o André Santa Cruz, que é um grande doutrinador de direito empresarial e é diretor do DREI, até fazendo esse jabá, saiu essa segunda-feira, para quem quiser ouvir, a gente falou sobre o marco legal das startups. Procure no Spotify aí, direito empresarial de segunda. Então, ele é um dos responsáveis por isso no governo, ele falou que o portal da RedSim ainda não saiu por falta de orçamento, essa parte do Inova Simples, né? E que a previsão dele é que saia até dezembro. Então, era só esse complemento que eu queria fazer. Legal. O que eu ia comentar aqui, pegando o gancho que vocês estão comentando aí, realmente o que se vê é muita gente com boas ideias, mas sem procurar um apoio jurídico para pré-constituir, saber que KNAI usar, que estrutura societária usar, e já vai pensando, sem estratégia, sem modelo de negócio, sem monetização, já pensando que quer ter investidor, mas não quis gastar com uma assessoria para dar aí um amparo. Dentro do marco legal aí novo que está aguardando sanção presidencial, vocês acham que esse marco legal das startups vai ajudar esse ecossistema, vai facilitar para o pessoal entender que precisa seguir um caminho, uma trilha menos árdua, talvez, para começar com o seu negócio? O que vocês acham? Pode ser a Fabiola primeiro, Saulo, para a gente manter aquele cavalheirismo típico, ladies first. Pronto. O marco legal das startups, ele traz uma, vamos dizer assim, uma energia nova, de dizer assim, não, nós temos agora, assim, uma legislação, uma regulamentação que traz um pouco das startups e vai trazer um pouquinho essa questão de talvez refletir pela responsabilidade, mas o Saulo mesmo pode falar que a gente realmente, que trabalha com startups, ficamos assim, um pouco aquém com o marco pela questão do que realmente é o dia a dia da startup. Ela traz, sim, regramentos, ela traz os conceitos, traz a questão de empreender com a inovação, né, critérios ali objetivos, traz a opção de ter uma licitação para as startups, algumas facilitações, mas também traz, vamos dizer assim, falta um pouquinho do dia a dia mesmo das startups, assim, analisando o critério, mas eu acho que vai trazer, por exemplo, as questões trabalhistas ficaram muitos ainda dispersas,
as questões tributárias que, dentro das startups que eu trabalho, a grande preocupação delas é com a parte tributária e partes trabalhistas, que eles acabam não se enquadrando ali exatamente na CLT, não se enquadrando ali exatamente na tributação. E aí eu falo assim, olha, trabalhar com o meio digital, startups, é pegar as leis todas, bater no liquidificador e tentar sair com alguma coisa, porque realmente é você conseguir tentar colocar na legislação que é fixa, que é rígida, algo que é móvel e que vai se mudando, que se vai modelando, mas eu acho que era necessário para o Brasil ter legislação específica do marco legal da startup para que justamente existisse um começo de reflexão para esse modelo de negócio, para que a gente precisa sair de alguma coisa, para que esse modelo comece a refletir, daí a gente analisar legislações e amadurecer. Então, eu acho, sim, que o marco ele vai trazer ali uma responsabilidade e talvez, eu quero montar uma startup, então, o que é que eu vou procurar de legislação? Tem uma aqui para mim. Eu vou precisar ver aqui uma coisa societária, eu vou precisar ver um planejamento, então você começa ali a ter os caminhos, apesar de não ser, eu acredito, com uma legislação que vai fomentar muito o ambiente de startup, mas veio, sim, para agregar muito, muito mesmo, né, assim, para ter esses movimentos importantes para esse modelo de negócio que é a startup. Marcelo, eu gostei muito da expressão que a Fabiola usou, de uma energia nova, né? Traz uma energia nova porque a gente não tinha nada, aspas, palpável. A gente não tinha nada palpável em termos de legislação de startups. A gente tinha uma lei do investidor anjo, que eu quero até fazer uma pesquisa com vocês, se alguém já viu um contrato de participação da lei do investidor anjo na vida real. Eu só vi na lei, sempre que eu converso com advogados que atuam na área, eu faço essa pergunta. Só uma advogada de Recife, se eu não me engano, disse que viu uma vez na vida. Ninguém mais viu, ou seja, se alguém viu aí, por favor, me mande uma foto, a certidão de nascimento que eu quero emoldurar. Então, a gente tinha essa legislação que não pegou e a lei do Inova Simples que foi mutilada, como eu disse. O fato de ter algo palpável agora, um marco, né, uma lei para isso, vai trazer, na minha opinião, uma segurança jurídica maior para investidores, para empreendedores, falar assim, não, olha, agora tem uma lei ali que a gente pode fazer uma referência. Tem um monte de coisa que foi fora da lei, tem um monte de coisa que era para ter tratado, não tratou, tem um monte de coisa que podia ter aprofundado, mas é um passo, a gente deu um passo. Então, eu acho que nesse sentido melhora muito, principalmente em termos de segurança jurídica para os investidores. Eu acho que o marco legal tem um potencial grande, por diversas razões, que a gente pode entrar em um outro momento, de destravar capital para as startups. Havendo mais capital para as startups, isso transborda em mais startups, em mais tecnologia, em mais emprego, em mais riqueza, etc. Eu não acho que o marco legal vá resolver esse problema que a gente está tratando aqui dos empreendedores não buscarem apoio jurídico, acharem que agora tem uma lei. Acho que não. Acho que isso é um movimento mundial de diversos mercados. A gente vive na era da digitalização dos modelos, os empreendedores vão atrás de modelos, eles têm a mentalidade da startup enxuta, então tudo que é custo que eles puderem cortar, eles vão cortar, faz parte de uma previsão desse livro aqui, que eu sempre recomendo para todo mundo, do Richard Susskind, o Tomorrow's Lawyer, que uma das previsões dele é que a gente vai viver no mercado de mais, a gente vai viver não, estamos vivendo um mercado de mais por menos, onde o cliente quer mais e quer pagar menos. Nesse sentido, o nosso cliente, o potencial cliente, eu recebo essa indagação, eu acho que toda semana, vocês devem receber também. Você não tem um modelo, doutor, você não tem um modelo aí não para me mandar? Eu recebi essa indagação ontem. Cara, eu não trabalho com modelo, assim, o modelo pega na internet, né? Nada contra, eu já usei modelos quando eu era empreendedor e faz parte, é uma escolha do empreendedor. O que eu acho que é o nosso papel aqui nessa era digital, que eu coloquei para mim como uma das missões de vida, é educar o ecossistema. Por isso que essa é uma das razões pelas quais eu optei por gerar conteúdo. Porque é importante a gente educar o ecossistema. Uma coisa é eu falar para um cliente ou para um potencial cliente, falar assim, olha, cara, um contrato de vesting é importante. Não, tá bom, vou lá, pego um modelo. Outra coisa é eu ter uma aula no YouTube explicando o que é um contrato de vesting, que ele vai entender que tem um monte de nuance, que no meio ele vai se cansar e vai falar assim, cara, é melhor contratar alguém, porque realmente
aquele modelo não vai resolver, né? Então, a gente também, como eu enxergo, me enxergo, pelo menos, como empresário do direito, sou muito contra a visão de, nós não somos empreendedores, nós não podemos ter lucro, para mim isso é balela. A gente tem que se utilizar de todas as técnicas que o empreendedorismo proporciona para a gente, e uma delas é saber vender. Uma delas é saber vender o nosso serviço. E isso passa muito pela educação do nosso cliente. Então, acho que a gente tem esse papel aqui, e é muito bacana vocês gravarem esse tipo de reunião e publicarem, porque fomenta mais essa educação do ecossistema. Eu acho que é uma coisa que eu sempre falo com a diretoria da ANAD, é que a gente tem que fazer os webinars e bastante conteúdo para a sociedade, não só para os membros, mas para a sociedade como um todo, justamente nessa ideia de orientar as pessoas que não dá para ficar trabalhando com um modelinho de buscador do browser, porque você está economizando de um lado, mas pode ter um problema bem grave do outro, né? Falando com um estrategista, uma pessoa especializada em montar estratégia para startup, ele fala sobre justamente essa glamorização que alguns pensam, mas não tem a resiliência para trabalhar, que o cara acha que vai montar uma empresa, uma startup, que ele tem uma ideia, ele não foi nem olhar se essa ideia já está funcionando em algum lugar com alguém, ele acha que ele teve a ideia inovadora, e aí ele fica desestimulado, ele não vai ver público-alvo, ele não vai verificar se a ideia dele monetiza, porque é capitalismo, né? Não tem almoço grátis e carona com taxista, e aí ele não quer justamente fazer um vesting, fazer um stock option, ele não quer, mas olha, não tem programador e não tem dinheiro para pagar ele, mas está andando com um carrão financiado. Ele fala, faz o seguinte, você tem que fazer escolha na vida. Se você quer ficar andando de carrão, você quer abrir uma empresa, gerar emprego, ter um propósito e ter um negócio, né? Não dá para ter tudo ao mesmo tempo, né? Lide, devolvo-lhe a palavra. Saulo, continuando ainda um pouco falando sobre essa questão do marco legal, enfim, existem algumas dificuldades, assim, na sua visão, que as startups enfrentam hoje, né, no âmbito de negócios, e que, de fato, o marco legal ele veio para auxiliar, ou para você ainda é o começo de uma construção? Eu acho que é o começo de uma construção. A gente tinha grandes dificuldades, uma delas a Fabíola até mencionou, que é a questão de relação trabalhista ou não, stock options, que também perdemos uma oportunidade de resolver esse problema, não só para as startups, mas para todas as empresas, que também tinha uma previsão no projeto de lei de regulamentar, que foi modificado na Câmara e foi derrubado no Senado. Então, o marco legal, ele, por exemplo, não trata de nenhum tipo de relação de trabalho, não trata de stock option nem nada. Esse é um grande desafio que as startups tinham e continuam tendo, que a gente poderia ter resolvido. Então, nesse sentido, eu vejo muito em termos de segurança jurídica. Agora, não há como um potencial investidor falar assim, não vou investir porque eu não sei se o contrato de mútuo conversível pode ser utilizado, né? Como eu já ouvi isso, mas e isso, aquilo, ou eu vou ser responsabilizado pela dívida da startup. Eu acho que nesse sentido foi muito bom. Um outro desafio que que foi melhorado é a contratação com o governo. O governo é o maior cofre, o governo do Brasil é o maior cofre da América Latina. Então, se o governo começar a direcionar 0, qualquer coisa desse cofre, já ajuda muito. Então, como a gente tem um processo de licitação simplificado agora, no marco legal, e outro na nova lei de licitação, é bom a gente sempre lembrar isso, né? As maluquices do Brasil. O marco legal menciona 8666, que foi votado uma semana antes na Câmara, foi promulgado uma semana antes da Câmara. Então, já nasceu atrasado, e a nova lei de licitações, que eu não sei o nome, traz uma outra definição de startup e traz um outro processo de contratação simplificada. Mas, enfim, nesse sentido, melhor dois do que nenhum. Então, traz uma possibilidade de o Estado
contratar as startups, e isso eu acho que pode ter um potencial muito grande também. Fabiola? O Saulo já falou tudo, né? Mas, complementando, o que eu fiquei muito animada foi a segurança jurídica realmente que o Marco trouxe para os investidores. Porque até então, como o Marco falou, tudo que a gente tinha da legislação que citava investidor era um investidor anjo, e como ele disse, eu também nunca vi, ninguém nunca viu, né? Que sempre o mútuo que eu utilizo. Então, e aí ficava essa questão de insegurança mesmo nos debates, deixa eu ver seu MU, deixa eu ver seu acordo de sócios, deixa eu verificar sua documentação, o que é que você tem, porque gerava ali um pouquinho de insegurança, e a gente não tinha muito claro ali aquela questão do investidor dentro de uma legislação. Então, o que ficou animado aqui na conversa que tenho aqui com os grupos, que tenho de startups, com as empresas que eu trabalho, foi justamente essa possibilidade de ampliar o investimento. Algumas startups ficaram muito animadas com a parte de licitação, mas aí vamos ver como é que o governo vai reagir a isso também, né? Todo esse movimento, a gente não sabe ainda como vai reagir essa parte da licitação, né? A criação empresarial, também o Marco fala de alguma coisa da sociedade anônima, que facilitou um pouquinho. Então, traz, assim, como eu falei, uma energia nova, traz algo bacana, assim, para o mercado, que ainda ficou muitas coisas para fora, mas ainda a gente tem muita coisa boa que veio, e veio realmente para balançar e ver como é que o mercado vai reagir. Mas, sim, a gente enfrenta coisas bem positivas aí com o Marco. O que vocês acham de passar aqui para quem está começando a advogar, para quem está estudando e pretende, de repente, tentar abordar, ou se tiver um cliente startup, algumas dicas para o pessoal aqui, para quem pretende advogar, para quem está abrindo uma startup, ou dentre os nossos ouvintes aqui, quem está com uma ideia para abrir uma startup, vocês teriam umas dicas, Fabiola? Tem, para quem está começando, quem quer advogar, trabalhar com startups, eu acho que o começo é você entender o ecossistema, entender o modelo. Eu digo que é um modelo de negócio, porque ele é completamente novo. Eu acabo falando um pouco modelo de negócio, porque eu venho da administração, né? Então, na administração, a gente aprende aqueles modelos de negócio bem, né, casadinhos, então aí você não consegue encaixar na administração aquele modelo específico. Então, é você estudar bastante o que você tiver de material, o que você encontrar de artigo, e começar a participar dessa forma nova de pensar e de viver. Tá ali, se na tua região tem um hub, vai frequentar, agora um pouquinho difícil na pandemia, mas se tem os eventos, você também participa. Aqui tem evento falando de startup, está falando de evento startup. Hoje, as rodadas de investimento, elas são abertas, então você consegue assistir, você consegue ver como é que funciona, e aí começar a realmente ler, trabalhar, escrever conteúdo. Eu estou estudando, estou fazendo conteúdo para começar a estar ali dentro do ecossistema da startup e começar a ser visto dentro do processo. Se está do outro lado, né, deixa eu ver a dica assim, está do outro lado, você é uma startup, você acha que tem uma ideia bem bacana, eu tenho uma ideia, essa ideia ou ela não existe, ou vou melhorar a vida de alguém, né? Eu sempre falo que, às vezes, muitas das ideias das startups não é nenhuma inovação ou trazer algo completamente disruptivo, é você trazer algo que vai melhorar a vida da sociedade de alguma forma, com custo baixo, que é o que eles sempre querem. É você fazer um estudo sobre isso antes de qualquer coisa, como até você falou, Paulo, fazer um estudo, Marcelo, fazer um estudo justamente para ver se existe outros, se tem segmentos, quem são os seus concorrentes. Eu vejo muito, como eu falei, sou um pouquinho da área de administração, eu vejo muitas startups chegarem aqui para mim sem nada, é uma ideia e não tem nada, não tem nenhum planejamento, não tem nenhuma noção, às vezes não sabe nem quem é seu público-alvo, não sabe nem exatamente por onde começar. Então, assim, tem que, apesar de ser algo incerto, apesar de ser algo novo, apesar de ser uma inovação, ainda existe ali fundamentos necessários
para você ter uma startup, para você ter uma empresa, para você empreender, que realmente, mesmo sendo uma startup, mesmo sendo uma inovação, algo de incerteza, você precisa de nichos básicos para você trabalhar. Você precisa ali de um plano de negócios. Não sei fazer, um plano de negócio é muito robusto, mas você precisa de direcionamentos até para você rodar seu MVP, precisa de caminhos. Então, recentemente chegou uma startup que teve uma ideia super boa, não posso falar sobre o que é, mas, assim, não tinha, a ideia estava boa, mas não tinha segmento algum. E tudo que ele queria era ver pessoas que se juntassem a ele, junta aqui desenvolvedor, junta aqui alguém de marketing, junta aqui alguém, vamos juntar todo mundo e fazer. Mas não é bem assim que o mercado funciona para empreender. Então, quer criar uma startup e tem uma ideia boa, é preciso entender que você vai empreender. Vai empreender dentro da certeza, mas empreender, é uma empresa e precisa de um planejamento. Então, assim, tem empresas que já chegam bem planejadas, tem empresa que não. Sabendo que a startup, esse planejamento pode estar mudando ali de tempos em tempos. Então, colocando aqui a dica para o advogado que quer trabalhar é justamente entender dessas áreas, porque às vezes a gente está ali no direito, a gente fica muito na lei, então o advogado que trabalha com startup, ele precisa abrir um pouquinho a mente e abarcar outros aprendizados, estudar transformação digital, estudar um pouquinho de inovação, estudar um pouquinho como funciona a empresa também, para poder ajudar. E quem está do outro lado, que quer abrir uma startup, entender que, apesar de ser uma startup, a inovação é uma empresa e precisa, sim, de planejamento, porque vem muito assim, por isso que vem aquela necessidade da segurança jurídica, vem a necessidade de precisar um enquadramento empresarial, porque justamente vem sem um planejamento, ela vem sem nada, eles vêm somente com uma ideia e quer sair para rodar, e às vezes é necessário ter esse fundamento, até para você conseguir investidores, até para você conseguir parceiros que façam trabalho, aí precisa ter, sim, esse planejamento por trás. Bom, para advogados que estejam começando ou que queiram começar, eu concordo completamente com o que a Fabíola falou. Acho que a principal dica é, assim, claro, além de estudar o direito relacionado, isso aí é óbvio, mas a principal dica é você tem que conhecer o ecossistema. É diferente, não é oba-oba, é uma turminha que anda de skate no ambiente de trabalho. Gente, isso é uma simplificação, uma ultra simplificação. É bastante diferente. Não adianta você cair de paraquedas, por mais que você saiba tudo do direito, você vai cair de paraquedas, você não vai conseguir conversar com essas pessoas. É tão simples quanto isso. Você não vai conseguir conversar, você não vai conseguir ser entendido e entender o que seu potencial cliente quer. Então, é preciso uma adaptação, uma imersão. A analogia que eu faço é aquela de você se mudar de país, fazer um intercâmbio. Cara, você tem que aprender a cultura, aprender a língua, senão você vai ficar completamente perdido. E assim como a gente identifica um gringo quando ele vem para o Brasil facilmente, pela roupa que ele usa, pela cor da pele, pelo jeito que ele fala, se a gente é um gringo no ambiente de startup, a gente vai ser facilmente identificado e dificilmente vai ser contratado. Para quem quer empreender, está pensando em ter uma startup, eu acho que a principal dica é não se deixar levar pelo oba-oba. Achar que todo dia sai notícia de jornal, de gente que está ali, recebeu um aporte de dezenas de milhões, centenas de milhões, então achar que essa pessoa não fez nada, só teve uma ideia simples e está milionário. Primeiro que ela não só teve uma ideia simples, ter a ideia é a parte mais fácil do processo. Como a Fabíola falou, assim, ter ideia é nada. Provavelmente alguém já teve a sua ideia, muito provavelmente alguém já teve a sua ideia. De novo, nessa apresentação da Microsoft que eu contei para vocês mais cedo, esse cara comentava que ele foi visitar a sede da Microsoft lá nos Estados Unidos e ele conversou com o pessoal do 11º andar, que estava desenvolvendo um projeto, e conversou com o pessoal do 20º andar, que estava desenvolvendo exatamente o mesmo projeto, e os dois não se conversavam, eles não sabiam que eles estavam desenvolvendo o mesmo projeto, o mesmo prédio da mesma empresa. Né? Ele abordava essa questão pelo prisma da falta de comunicação interna, porque é uma empresa que tem 180 mil funcionários, mas eu coloco aqui pela questão da ideia. A ideia não vale nada, né? A gente brinca que um saco de ideias vale 50 centavos. Então,
você não vai ficar milionário com a sua ideia, você vai ficar milionário com a sua execução, com o seu planejamento, com a sua resiliência, que eu acho que foi a palavra que a Fabíola ou a Lidiane usaram aqui também, é uma palavra muito importante para todo e qualquer empreendedor, mas especialmente para o empreendedor de startups, e tem que ter um mínimo de mão na massa e de planejamento. Não é o plano de negócio lá que a Fabíola estudou na faculdade de administração dela, com 50 páginas, mas, cara, faz pelo menos um canvas, né? Pelo menos isso, tenta tirar alguma coisa da sua cabeça e materializar, e aí vai testar. Aí a startup enxuta, vai fazer MVP, vai testar. Tem muita fórmula, tem muita coisa escrita, então não tenta inventar a roda. Segue o que já foi feito, tem muita coisa boa escrita, que aí você já tem um caminho traçado. Legal. Só complementando bem rapidinho o que o Saulo falou, é bem bacana que a gente vê assim, não adianta inventar a roda. Você pode até melhorar um pouquinho a roda. Eu gosto muito do jeito que eu falou, assim, não adianta inventar a roda. Isso é bem, bem legal, porque às vezes a solução ali, aí você quer inventar algo novo, quer mudar a roda, mas a roda já está rodando. Você pode melhorar a roda, né? Assim, então, eu gosto muito dessa frase que o Saulo usou. Obrigada. Fabíola, a gente sabe que aí praticamente todas as startups praticamente têm uma necessidade de atrair investidores, né? E aí, assim, na visão de vocês, aí primeiro você, depois o Saulo, existe um formato, né? O que tem que ser feito primeiro? Vamos arrumar a casa interna, a gente vai ter que fazer um business plan muito bem feito. Como estruturar essas startups antes de ir em busca de investidores? Queria que vocês falassem um pouquinho como que é definido o tipo de investimento mais adequado, se isso é feito caso a caso. Queria que vocês passassem um pouquinho dessa experiência de vocês aí para quem está pensando em empreender. Já acompanhei aqui alguns investimentos, né? Não acompanhei ainda rodadas de investimento com cliente, né? Participei de um cliente que participou de uma rodada de investimento, mas, enfim, não chegou aí à frente. Mas olhando da parte dos investidores, que tenho aqui a minha experiência, o que o investidor procura é pelo menos ali uma segurança jurídica, ou seja, precisa ter uma empresa ali estruturada, ou seja, ela não pode estar ali no informal completamente, né? Precisa ter ali algum desenho que você tenha, claro que não é o plano de negócio aqui da administração, mas que você tenha ali um desenho, uma projeção. Tem investidores que eles investem antes, no caso, como aconteceu com essa empresa que vieram foi uma pessoa conhecida da família que queria investir e gostou numa conversa ali dentro de casa e arrumou um investidor, isso acontece também, né, e que veio que, aí eu quero montar a minha empresa da noite para o dia, isso pode acontecer, então, ou seja, não tem MVP, não tem nada, mas eu quero investir desde a ideia, como tem empresas que já querem investir depois que já está ali tudo estruturado. Mas, assim, a grande maioria que eu vivo aqui, a minha realidade, são investidores que investem em empresas que já estão com algum MVP, tá? Já estão rodando ali alguma coisa e já tem algo para demonstrar, já tem algo ali, algo mais sólido, mais palpável, às vezes não estão nem com faturamento, mas já tem algo ali funcionando, algo rodando no seu dia a dia. Então, em principal, por isso que a gente fala da coisa da segurança jurídica, é sempre querer olhar as documentações. Então, vem aqui contrato, acordo de sócios, como é que está as informações, o plano de negócio, o que é que vocês têm de dados, para que eles se sintam na segurança e sua projeção para o futuro. O que é que você projeta para o futuro? Como é que está indo aí o negócio, como é que está indo essa projeção para o futuro? Então, os investidores do qual eu tenho lidado e que a gente participa aqui em negociação, tem sempre essa visão. E aquela coisa de que o investidor, ele compra mesmo a sua ideia, ele compra mesmo o seu negócio, então, às vezes, ele fica procurando ali se está realmente investindo, porque um investidor que vai para uma startup, ele sabe que tem um risco, né? Ele sabe, ele conhece que tem um risco. Então, não dá para dizer assim, eu sou investidor de startup e eu não quero risco nenhum. Então, vai investir em outra coisa. Tu não vai investir em startup, né? Então, tu está no caminho errado.
Então, mas existe sim, pelo menos a necessidade de você ter ali o básico de uma empresa, de você mostrar, de você ter ali, fazer algum investimentozinho ali de marketing, de você fazer um pitch de vídeo bacana para você desenvolver. Então, assim, né, estou com uma empresa agora que passou para mim, olha, Fabiola, estou precisando captar investidores e tal, aí me passou um videozinho, um pitch para apresentar, será que você pode colocar nos seus grupos e tal? Então, ou seja, precisa ter algo ali estruturadinho que os investidores, eles sintam a segurança que não está investindo numa empresa informal, que não tem direcionamento nenhum e que a gente está, como o Saulo falou, no oba-oba. Oba para um lado, oba para o outro. Então, né, é a realidade que eu vivo aqui, que eu já presenciei. O Saulo, com certeza, vai ter exemplos muito maiores, né? Mas, assim, rodadas, por exemplo, de rodadas de investimento, ainda não tive a oportunidade de participar. Fui com um cliente, participei com um cliente de uma rodada, mas, enfim, não gerou nenhum investidor, mas cheguei a participar dessas rodadas de investimento, que é bem bacana, que eles fizeram pitch, fizeram vídeo, enfim, teve uma conversa depois, foi bem legal. Mas, assim, o que os investidores procuram é isso. E, assim, o grau de investimento e a maturidade do investimento depende do que o investidor quer comprar e na situação que a empresa está. Se ela está na atração, se ela está na ideia ainda, se ela rodou MVP, depende do grau do risco que o investidor quer assumir. Mas o que eles se preocupam, pelo menos, é que tem ali, pelo menos, um enquadramento empresarial ali um pouco sólido e robusto, que seja ali bem definido o que a empresa, pelo menos ali naquele momento e para o futuro, ela tem algum desenho. Bom, deixa eu só complementar a resposta anterior, que a gente falou da importância de participar do ecossistema, de ver acontecer e tal. E aí eu queria convidar vocês para participarem do nosso Demo Day, que vai acontecer dia 17 de junho, nosso da Cotidiano Aceleradora. Botei o link de inscrição aí no chat. Ele é gratuito. Então, vocês vão poder ver os pitches das nossas startups aceleradas, os investidores vão participar e a gente vai fazer numa cidade virtual, que é a criação de uma startup acelerada nossa. Então, para quem ainda, tanto advogados e empreendedores que querem entender um pouco mais desse ecossistema, entender o que é um pitch, né? A gente está falando aqui em pitch, às vezes tem gente que não sabe o que é um pitch, então você vai assistir o pitch, que é uma micro apresentação de uma startup, se inscreve lá que vai ser um evento muito bacana, para vocês terem essa interação, esse conhecimento desse novo mundo que a gente está tratando. Respondendo à tua pergunta, acho que a Fabiola falou muito bem. Assim, existe um processo de aprendizado e de maturidade de todo o mercado. Assim como a gente começou a atuar, a gente não sabia nada e não tinha doutrina, e agora está começando a aparecer alguma coisa, e a gente conversa, e a gente troca ideia, a gente vai aprendendo e vai amadurecendo. Os empreendedores passam por esse processo, os investidores também passam por esse processo de amadurecimento. A gente está vendo isso acontecer. Então, hoje, existe uma certa trilha de investimentos, rodada a rodada. Então, a rodada seed, pré-seed, cada rodada dessa, ela tem mais ou menos um valor de cheque, a startup tem mais ou menos um valuation, aí vai para a série A, é mais ou menos já um valor de cheque pré-estabelecido, mais ou menos um valuation. Então, o mercado vai traçando um caminho e aquilo vai se padronizando. Claro, muda, evolui, mas vai se padronizando. Uma coisa que nunca vai mudar você precisa entregar o mínimo de segurança jurídica para o seu investidor. Os investidores, mesmo os anjos, pessoa física, eles estão se juntando em grupos de anjo para dar uma profissionalizada nisso. Então, todos os investidores, ou quase todos os investidores, vão fazer uma due diligence, vão fazer uma auditoria na sua empresa antes de investir. Porque ele já está tomando um risco enorme de investir no seu negócio. Ele não quer adicionar ao risco um risco jurídico de você ter um problema, de você não ter um contrato social bem feito, de você ter um sócio que não está formalizado, esse tipo de coisa. Então, de novo, voltando para o educacional, o que eu falo para os meus clientes é, cara, em algum momento você vai precisar de um investidor. Nesse momento, ele vai te pedir uma due diligence. Ao invés de ele achar tudo bagunçado e pedir para você corrigir com pressa, isso levar tempo, vamos começar do zero já bonitinho, que aí quando chegar lá, o seu investidor já vai olhar que está tudo certo. Olha a diferença de profissionalismo. Se o investidor tivesse duas empresas que ele está completamente em dúvida, 50% para cada um, uma está completamente bagunçada em termos jurídicos, a outra está perfeita, pronta para investir, porque começou do zero, bem estruturada, bem pensada,
todas as certidões negativas, tudo bonitinho. É claro que ele vai optar por essa, é menos risco para ele. Né? Então, eu uso muito esse discurso de venda e fechei uma venda, uma assessoria na semana passada por conta disso. Falei assim, cara, você está começando, vamos começar direito? Você já está vislumbrando que você vai precisar de não sei quantos R$1.000 daqui a pouco. Então vamos começar direito, porque senão você vai passar por uma due diligence daqui a poucos meses, vai estar tudo bagunçado. Então o que os investidores querem, é claro, é um bom time, é uma boa ideia, uma boa execução, mas do ponto de vista jurídico é assim, cara, tá tudo certo, eu não tenho que me preocupar com isso. Eu não quero ter problema jurídico, porque eu já tenho risco demais para lidar. E aí é um bom argumento de venda para a gente. Né? É um bom momento para a gente atuar. Se a gente não conseguiu fechar esse cliente lá atrás, na estruturação jurídica, daqui não tem como passar. Falar assim, cara, não tem jeito, você vai passar por uma due diligence e você vai receber dinheiro. Então não tem como você dizer que não tem dinheiro para pagar. Você vai receber uma grana, eu sei quanto você vai receber de grana, então daqui não passa. Esse é o momento chave de fazer uma venda de assessoria para uma startup. Tem até, enfim, dentro do contexto aí de startup e aplicativo, você tem aí freemium e premium, né? Tem um escritório aqui no Brasil que tem tentado fazer um modelo freemium para startups, né? Ele entra num pouco do risco com a startup. Mas você falou aí em série A e tal, eu gostaria um pouquinho que vocês explicassem para o pessoal justamente essas formas de investimento em startup. Venture Capital, Venture Building, Series A, o pessoal entender um pouquinho os tipos de investimento que você pode ter quando ela já está madura, até porque tem fundo que tem o budget para entrar um pouco antes na startup, tem fundo que fala, olha, se já não estiver monetizando, não estiver andando super bem, eu não quero nem ver, porque eu não tenho tempo a perder, né? Você tem pessoal do dinheiro, uns têm um time, outros têm um time, né? Pode falar um pouquinho sobre isso, Fabíola, para o pessoal entender um pouquinho sobre essas formas de investimento, para o pessoal ter um pouco de noção? Sim, vamos lá. Bom, geralmente essas rodadas de investimentos, ela tem ali valores, né, para poder, como o Saulo falou. Então, a gente tem, assim, o Venture, que o pessoal fala Venture Capital, são aqueles investidores que querem investir somente com o capital. Então, eles vão encontrar ali a maturidade da empresa, e aí, nessa rodada, ele vai utilizar para fazer o investimento ali do capital. Então, assim, tem as empresas que já estão mais amadurecidas, que já estão com tração, então aí a gente tem ali, né, as empresas que já estão mais otimizadas, aí por isso vai colocando as séries, vão colocando as rodadas, para poder ver ali as oportunidades que você pode dimensionar o serviço ou produto ali que a startup está oferecendo. E tem, assim, a Venture Building, na verdade, né, que aí é aquele investidor que, além de ele aportar a capital, ele também quer participar da estruturação do negócio. Então, ou seja, ele quer participar ali da operação, da aceleração, do planejamento estratégico, ele quer criar ali junto contigo a construir um negócio. Então, ou seja, eu tenho uma startup aqui que eu atendo de telemedicina, que um dos investidores é um investidor que é da área de medicina, ele quis investir, né, depois que a gente fez ali toda a auditoria do Gênesis, ele quis investir, mas investir também não só o capital, mas trazer também toda a bagagem de conhecimento dele, a bagagem estratégica, porque ele está na linha lá da parte de clínicas e médicas para dentro da telemedicina. Então, ou seja, a gente tem esses levantamentos, esses canais, essas, né, aceleradoras e essas rodadas que depende ali do amadurecimento que está a startup, dos valores que esses investidores querem aportar e que forma que eles querem investir. Ou é a forma só de capital, ou é a forma também só estratégica. Essa empresa que eu faço consultoria de telemedicina é muito bacana, o aprendizado com eles é muito bacana, porque esse investidor que entrou com toda a parte operacional é simplesmente fantástico. Eu fico assim encantada de estar sempre junto com eles, porque eles realmente vieram para contribuir no negócio que não é só o capital, e é extremamente interessante, diferente de outra que veio somente para pôr o capital, e ele pôs o capital, recebe os relatórios e fica lá de braço cruzado.
enquanto a outra está ali fomentando em conjunto. Então, essas rodadas de investimento, ele vem também com essas linhas de pensamento, além dos valores ali de investimento, pela maturidade que está a startup, né? A maturação que ela está com a valuation dela, com os produtos dela e com a evolução. Deixa eu pegar esse gancho aí da Fabíola. As startups, elas têm uma jornada que normalmente é dividida em 4 fases, vai mudar um pouco o nome, mas é assim, é a fase da ideação, em que isso é só uma ideia, a fase de validação, que é aquela fase do MVP, de testar aquela ideia para ver se tem algum tipo de demanda para aquela ideia, se aquela ideia realmente é boa para resolver um problema. A fase de tração, em que essa ideia ela já amadurece um pouco, você vai fazer validações de mercado, de preço, de tamanho de mercado e etc. E a fase de escala, em que a parte de ideia de negócio está toda validada, você já sabe que aquilo dá dinheiro, já sabe que tem demanda, já sabe que os clientes pagam um bom valor por aquilo. Agora você vai escalar, você vai sair de algumas centenas de clientes para centenas de milhares, né? Essas são uma maneira bem simplificada, assim, as 4 fases. Aí, o que a gente chama de rodadas de investimento são fases de investimentos que têm muita ligação com essas fases das startups, né? Então, a gente tem, no que se chama de early stage, ou startups que ainda estão no começo, ali, fase de ideação e de validação, a gente tem as rodadas chamadas de seed, pré-seed e seed bridge. São rodadas. Quanto mais para o começo da startup, menores os valores investidos e menores as avaliações ou os valuations das startups. Por outro lado, maior o risco que o investidor vai tomar, porque essa startup ainda está pouquíssimo madura, e como ele está tomando mais risco, ele vai querer multiplicar o investimento dele por um número maior. Então, ele quer multiplicar, às vezes, por 10 vezes, por 20 vezes em alguns anos. Quanto mais madura essa startup vai se caminhando nessa jornada, então, ali para a fase de validação, para a fase de escala, o modelo de negócio vai amadurecendo. Então, aquela startup já está se provando para o mercado. Então, a avaliação dela, o valuation dela vai crescendo e também, consequentemente, o valor de investimento vai crescendo, porque agora essa startup está precisando de mais dinheiro para crescer, né? Como esse investidor está entrando mais tarde, ele, teoricamente, está tomando menos risco, então ele espera multiplicar o dinheiro dele também por um múltiplo menor. Não é pouco ainda, mas é coisa de 5 vezes até 10 vezes. Essas rodadas das startups mais maduras são as rodadas que têm letrinha. Então, série A, série B, série C, e assim vai até o infinito, né, em tese. Mas série A, série B, série C já começa a ser bem raro, né? Então, como eu vinha falando, isso tem um certo padrão no mercado. Cada rodada dessa tem mais ou menos um tamanho de investimento, tem mais ou menos um percentual que esse investidor vai pegar dessa startup, e tem mais ou menos uma avaliação dessa startup. Sendo que, normalmente, as rodadas com letra, elas já estabelecem um valuation para a startup. Então, a partir de rodada série A, normalmente, essa startup tem um valuation bem estabelecido. As rodadas seed, pré-seed e seed bridge, normalmente, não é a regra, mas normalmente a startup não tem valuation ainda. O investidor não discute quanto que aquela empresa vale. Mas se ele não discute quanto que aquela empresa vale, como que ele faz esse investimento, né? Ele utiliza o mecanismo de desconto. Então, ele difere, ele deixa para o futuro a discussão de avaliação da startup e fala assim, olha, eu vou botar 100 mil reais na tua empresa, não vamos discutir quanto que ela vale. Eu não sei quanto que 100 mil reais vai trazer para mim de participação societária. Mas, quando você for fazer no futuro uma rodada precificada, lá uma rodada série A, que vai estabelecer um valuation da tua empresa, então, sei lá, vai estabelecer um valuation de 10 milhões para a tua startup. Aí eu sei quanto que 100 mil reais vale sobre 10 milhões. Mas, como eu entrei antes dessa rodada precificada, eu entrei 2 anos antes, por exemplo, eu tenho que ter um benefício. Então, é o mecanismo do desconto. Eu, que entrei antes, tenho um desconto. Então, se a sua startup foi avaliada em 10 milhões, eu vou pagar 8 milhões. Eu vou pagar com 20% de desconto, né? Então, eu utilizo a precificação da rodada futura, que a gente chama de rodada precificada, mas com um desconto, que é o meu benefício por ter entrado antes, por ter tomado esse risco adicional. Então, é mais ou menos assim que funciona as rodadas de investimento. Legal. Obrigado aí pelas explicações aí para o
quem está assistindo aí, para entender essa dinâmica, né? Parece simples, ou você, de repente, pega uma startup, o cara fala em Series A, e o pessoal fica, e agora? Mas, Marcelo, esse é um bom exemplo que quando a gente fala, também as pessoas acham que a gente está de onda, que fala que é uma outra língua, que é um outro mundo, né? Tá de onda, é a mesma coisa, é direito empresarial do mesmo jeito. Cara, tem muito direito empresarial, sim. Mas não adianta você saber do direito se você patinar na jornada da startup, nas rodadas de investimento. Acabou. É isso mesmo. Fabíola, hoje no Instagram você trouxe aí, falando um pouquinho dos riscos, né, da informalidade das startups. E aí eu queria que vocês, né, temos aí advogados aí que pretendem atuar, tem pessoas aqui que não têm um conhecimento mais profundo. Eu queria que você abordasse, né, e juntamente com o Saulo, sobre esses riscos e se existe um formato hoje para estruturar a pessoa jurídica, né? Estou falando em termos de CNPJ, de uma startup, se vai depender de cada tipo de negócio, da forma com que a ideia vai ser desenvolvida. Então, queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa questão. Pronto. Esse post que eu fiz hoje foi justamente por conta dessa situação que eu tive recente das 3 pessoas que vieram da noite para o dia para montar uma empresa porque encontraram um investidor, né? Uma empresa, na verdade, é a startup deles, que eles já estão ali montando alguma coisa, mas estava muito ali na fase da ideação. Não existe, assim, a gente não tem, assim, um tipo societário específico para startup, né? Depende ali do negócio ou da atividade que vai exercer, mas como até o Saulo já falou, geralmente não se enquadra ali numa MEI, numa individual, porque dificilmente vai ter uma pessoa só ali envolvida, é sempre 2, 3, 4, 5 pessoas ali que se juntam com suas especialidades, né? Um de marketing, um de vendas, geralmente está relacionado assim, relacionaria a parte de desenvolvedor, uma parte de venda, algum operacional, então que se juntam ali para montar aquela ideia, aquela tentativa de empreender na forma do startup, na incerteza. Então, geralmente, o tipo societário que vai para o individual não é o tipo de societário que ali que tem no seu dia a dia, mas é possível ter, né, sim, mas aí, geralmente, o que se tem no mercado é sempre começando com a limitada, que pode também ser SA, então, ou seja, eu já tive a oportunidade de ter um SA com um nível, inclusive, de capital baixíssimo, mas abrir um SA fechado, porque a ideia da empresa, na verdade, receber os investimentos em troca de ações, para ficar em ações, então esse é o caminho que a empresa escolheu, né? Nada também você pode impedir também dessa empresa também mudar o seu tipo societário, ou seja, evoluir no tipo societário. Então, muitas empresas, às vezes, startups começam ali, não, nós somos sócio aqui, nós 3, mas vamos começar ali com uma MEI, e depois a gente evolui. Isso também é possível, é comum, tá? Isso às vezes é comum, acontece, pelo menos para poder não ficar ali na informalidade. Então, não, vamos começar aqui, isso aqui, bota aqui isso aqui no meu nome, né? Tem essa informalidade, bota isso aqui no meu nome, e depois a gente acrescenta os demais, e aí muda ali o tipo societário, mas não tem um desenho específico de tipo societário para as startups. A gente também tem uma séria dificuldade de colocar os KNAIs para startups. Os KNAIs ainda são muito fixos e a gente não consegue estabelecer um KNAI ali específico, e a gente, às vezes, aborda 4, 5, 6, 7 KNAIs achando, mas não é exatamente o KNAI que a startup trabalha, que é o negócio dela. Então, ou seja, o importante que eu fiz a questão de colocar esse post sobre a informalidade é o quão o risco é para a empresa estar ali trabalhando sem estar formalmente. Primeiro, por questões tributárias, questões de formalização, questões patrimoniais, ou seja, dependendo do negócio que eles estiverem rodando, ou, enfim, faturamento, esses investimentos podem vir por patrimônio ali dos próprios sócios. É uma empresa que não existe, então os riscos de eles estarem ali na informalidade vai do risco
patrimonial, ao risco trabalhista, sem falar do risco de consumidor, porque muitas vezes você está rodando um MVP, ou seja, está rodando ali com possíveis consumidores que estão ali fazendo teste, e você não tem qualquer formalidade, a empresa simplesmente não existe, ela é informal, então você pode ter relações de consumidor também. Então, ou seja, um tipo societário específico para as startups não tem, depende do caso, depende ali do planejamento, depende do que os sócios ali envolvidos naquela startup querem com ela para o futuro, né? Mas geralmente o trabalho aqui dentro da minha vivência está sempre na limitada ou na SA. Está sempre geralmente vai para esse caminho pelas ideias e pelos processos de investimento, pela questão de segurança, de patrimonial que as empresas chegam, mas ainda tem muita startup que está, sim, informal, e aí fica com esse risco de estar trabalhando de forma informal e ter a oportunidade de você ter um investidor ou participar ali de uma rodada ou de um investimento, e você não ter, como o Saulo falou, aquele mínimo básico estruturado para poder você oferecer. E aí, ou seja, a sua oportunidade passou, talvez, né? Talvez o outro que está ali com a mesma ideia que você e está todo estruturado, sua oportunidade passou. E aí não volta mais. O mundo da startup gira muito rápido, o nosso já gira muito rápido, imagina da startup. Então, se o teu tempo passou, já era. Então, você corre todos esses riscos de estar na informalidade. E quando o Saulo fala que é legal a gente estar sempre colocando conteúdo, não só para advogados, mas para os empreendedores, é para mostrar também essa situação de risco, é para mostrar também conteúdo para que eles entendam e que passem a refletir sobre a necessidade de ter um negócio ali ajustado, principalmente a questão de startup. Então, quando ele falou de educação, para mim caiu bem a ficha, porque isso muda realmente o dia a dia. Manda bala, Saulo, fala aí, que você respirou sem falar. Aí você respirou junto, aí eu ia deixar você falar, mas rapidinho, é porque a Fabíola deu uma resposta muito completa, assim, não tem muito mais a acrescentar. Só que eu gostaria de reforçar que quando você traz uma atividade empresarial que não é feita por uma sociedade formalizada, você cai numa situação de sociedade de fato, que pode acarretar em responsabilidade solidária dos sócios em relação a obrigações com terceiros. Então, ela traz muito bem, você vai trazer para você relações de consumo, você está vendendo um produto ou serviço, você não tem a segregação patrimonial que uma pessoa jurídica formalizada te dá, ou seja, dividir o seu patrimônio da pessoa física com o patrimônio da pessoa jurídica. Em caso de qualquer tipo de problema, você vai responder solidariamente com o seu patrimônio de pessoa física. Então, o risco é muito grande. Fora o risco tributário, que ela colocou muito bem, e fora o risco de briga entre os sócios. Eu tenho 2 casos aqui, um virou judicial, eu fiz a contestação semana passada, que é isso, vamos virar sócio, e era MEI, vamos virar sócio, vamos dividir tudo, nunca formalizou, processo, né? Então, o risco realmente é muito grande, não é coisa de advogado, cara, não formalizou a sociedade, você está correndo um risco muito grande. Um aviso aqui para o pessoal que está aqui presente, lembrando que as perguntas devem ser feitas pelo chat, que a nossa querida Marcele vai fazer aqui ao final. A gente está já se encaminhando para o final, uma pena, eu queria ficar até tarde falando com vocês, porque está muito legal esse bate-papo. Para manter um talento, vocês acham que o Stock Option, que o Vesting são boas ferramentas para isso? Existe mais alguma outra ferramenta que vocês julgam legal para manter aí um possível futuro sócio, um talento dentro da sua startup? O que vocês acham? O que você acha, Fabíola? E você viu que Saulo, você perdeu a palavra primeiro para a Fabíola, tá? Perfeito. A gente vai fazendo esse jogo aí para... Tá ótimo. Não, eu tenho que aprender mais com o Saulo, deixa o Saulo começar a falar aí um pouquinho, que deixa ele começar. Vai, Saulo, agora é com você, eu passo minha palavra a você agora, eu preciso aprender. Gente, o Saulo é maravilhoso, pelo amor de Deus, vai dando umas palhinhas aí pra gente.
Me dá um tempo, né, Fabiola? Me dá um tempo. Obrigado, então... Fabiola. O mecanismo tradicional é o vesting, tá? O mecanismo tradicional é o vesting. Você colocou os stock options, vesting, né? Tem uma confusão doutrinária muito grande no Brasil. O que é stock option? O que é vesting? É a mesma coisa? São coisas diferentes, né? Cada dia que passa que eu vejo mais isso na prática, que eu estudo mais, eu encaro o vesting como uma cláusula de um contrato de opção de compra de ações, né? Que é uma cláusula que vai dar ali delimitações temporais e de metas, de KPIs e etc. Esse é um mecanismo tradicional. Tem alguns outros mecanismos, como, por exemplo, você dividir receita, né, o chamado revenue share. Então, cara, você é um cara, tipo o caso da Fabiola aí nessa empresa de telemedicina. Você é um cara do ramo, você tem muitos contatos, você tem muito a agregar. Então, todo contato que você trouxer que resultar em uma venda de fato, eu vou te comissionar. Né? Você não vai ser sócio, ou pode até ser sócio, mas tem essa outra modalidade. Então, eu vou te comissionar porque você está trazendo o negócio, está fazendo a startup crescer. Tem também um mecanismo de mais de mentoria, assim, né? Então, nessa linha também, você é um cara que entende muito do mercado, eu quero ter a oportunidade de sentar com você uma vez por mês para você me orientar. Você não vai meter a mão na massa, você não vai trabalhar full time, é mais quase como se você fosse um conselheiro, se a gente já tivesse um conselho de administração, etc. Algumas empresas do mercado costumam dar um percentual, coisa de 0,5% até 1,5% para esse advisor, para que ele faça esse trabalho de conexões, de experiência, de indicar caminhos, né? Mas o mais tradicional mesmo é o vesting. Complementando o Sal, que ficou em primeiro para falar. Isso. Normalmente, na nossa prática, no dia a dia de estudo, é o vesting, né? E o vesting que utiliza mais para poder manter aquele talento, como o Marcelo falou. Então, às vezes, você tem a oportunidade, sei lá, manter um bom desenvolvedor para o seu, mas você não tem condições de arcar com o valor, né, que está ali para ele no mercado, o salário dele é muito alto. Então, você acaba agregando ali com o vesting, ou seja, um valor um pouco menor, mais o vesting, ou seja, você vai dar ali depois algo societário lá na frente, claro que tendo sempre né, as mensurações dentro do contrato, ele não pode ser aberto, então tem ali todo o trabalho dele, e tem que ter todo um cuidado com o vesting, porque o momento que aquela pessoa que está ali, principalmente quando envolve ali uma relação, que é uma relação de trabalho, para você compor esse vesting com relação de trabalho, então você tem que ter muito cuidado que, de repente, esse vesting, esse trabalhador pode não querer mais estar, né? Então você tem que contemplar tudo aquilo ali no vesting. Se ele sair e não quiser mais, como é que vai ficar essas cotas que ele não conseguiu cumprir do final do contrato do vesting? Ele fica, ele não fica, ele vai ter opção, como é que vai ficar? Então, o vesting é um contrato que a gente, né, acaba tendo que ter muito cuidado, principalmente quando envolve essas questões de você manter um talento, porque você não tem condições de investimento, de manter aquele talento por questões mesmo de investimento. Então, você acaba complementando esse vesting. Então, tem esse vesting voltado aqui um pouquinho lá para as questões quando envolve algo trabalhista, de manter aquele talento, manter aquela pessoa. E aí requer um pouco mais de atenção, mas o vesting é o mais utilizado no mercado hoje, e a gente pegou emprestado aí dos nossos amigos lá, né, os estrangeiros, e aí a gente segue com esse vesting que já é aceito aqui hoje, já é reconhecido, mas a gente não tem, assim, doutrinas e caminhos e direcionamentos ali específicos para ele, como a gente tem, né, no nosso código de civil, enfim. Então, é um direcionamento ali que vai de entendimento. Então, o que eu deixo de dica para contratos de vesting que eu sempre faço é estar ali olhando sempre as jurisprudências, algumas decisões, as tretas que tem relacionado a vesting, a contratos, as questões de responsabilidades. Eu vejo muito quando você vai acompanhar a jurisprudência, as questões de responsabilidades que não estavam ali muito bem definidas no vesting, e aí acaba quebrando o contrato. Então, ou seja, é observar como é que anda o mercado também para poder fazer esses contratos que não são padrões,
vamos dizer assim, do nosso ordenamento jurídico. Obrigada. Vou fazer aqui nossa última perguntinha antes da Marcele fazer as perguntas aí que nós temos no chat. Eu queria, aí começando pelo Saulo, que vocês nos contassem um pouquinho das maiores desafios, as maiores dificuldades de advogar para startups. Eu acho que o maior desafio é conseguir fazer com que esse empreendedor entenda que a assessoria jurídica é muito importante e balancear isso com o discurso que está pronto na mente dele, de todos, é que não tenho dinheiro, não tenho dinheiro para pagar advogado, né? Essa é uma grande dificuldade, isso, com o tempo, com a experiência, com a atuação, eu fui conseguindo resolver, mas é uma dificuldade que quem inicia tem, né? E aí eu acho que só um pouco de vivência, um pouco de conversas como essas aqui, em que a gente dá algumas dicas para ultrapassar essas barreiras, né? Mas eu diria que essa é a maior dificuldade. Saulo, essa é a maior dificuldade. O brasileiro, ele não enxerga a advocacia como uma prevenção, como andar em conjunto, como uma evolução para o seu negócio. A advocacia, a gente vem com aquela advocacia ainda como que eu falo aqui, na advocacia da treta. Eu só procuro advogado quando realmente eu quero brigar e é a treta mesmo. Então, eu não enxergo o advogado como um parceiro para andar em conjunto e para fazer com que você cresça também, né? Que faça ali o seu... Não, e essa ideia para esse negócio, várias vezes eu tenho reunião aqui com os clientes e de lá, de uma reunião, de uma conversa, surge uma ideia que veio junto com o jurídico. Então, é necessário trazer para esses clientes, para quem está na startup, o quão bom é você ter, sim, um parceiro jurídico, não só quando você precisa algo da lei, mas quando você precisa enxergar o seu negócio, que é um negócio que é inovador, é um negócio que é disruptivo, é um negócio que não é by the book, então, ou seja, não vai estar lá, cara, tradicional, escrito aqui, sabe, o que é para fazer, como assim, eu vou abrir uma padaria, tudo bem, eu sei o que a padaria vai fazer, tá ali, by the book, padaria, isso e aquilo, mas, nada contra as padarias, mas quando chega no startup é diferente, você ter esse acompanhamento conjunto é muito importante, mas realmente pela nossa cultura do brasileiro, eles não conseguem enxergar isso, junto ainda com a cultura do startup, que você precisa ter isso a tudo um custo muito baixo, então, ou seja, vai limando aquilo que você acha que não é extremamente necessário, mas eu acho que vai dar posicionamento também do advogado, então, ou seja, eu tenho um posicionamento, por exemplo, de estar sempre junto. Então, se meu cliente não me procura, eu procuro ele. Se ele não me procura, eu me procuro ele. Então, ou seja, eu não deixo ele descansar, eu não deixo ele ter paz, para mostrar para ele que sim, não é muito mais do que uma assessoria, tá ali em conjunto, somente para questões legais. É para estar pensando conjunto e dar garantindo a segurança jurídica na evolução do negócio como um todo, e não só quando ele precisar de um contrato, só quando ele precisar de um investidor, só quando ele precisar de algo jurídico. Não, é pensar junto com ele, porque dependendo do caminho que ele siga o negócio dele, a viabilidade jurídica não vai existir. Então, ele perdeu tempo, ele perdeu dinheiro, ele perdeu processos, ele perdeu tudo isso. Então, mas a grande dificuldade da gente é conseguir comprovar que a advocacia lá, preventiva, conjunta de parceria, realmente faz diferença no negócio e principalmente para startups. É uma mudança cultural. Eu sou uma pessoa, às vezes, tida como repetitiva, mas a Lide está até ali sorrindo, que é uma coisa que a Lide é testemunha, eu sempre falo exatamente isso. Nós temos um problema de currículo universitário, de cultura tradicional que a gente precisa romper. Essa disrupção tem que ser feita também pelos profissionais do direito, porque a gente tem uma ideia assim, meu filho é brigão, ele gosta de uma dialética de combate beligerante, ele vai ser advogado. E eu falo, gente, advogado de negócios não é assim, não pode ser assim.
o currículo universitário, ele é muito voltado para processo, para contencioso, para judicialização. Então, quando você fala em arbitragem, negócio, da tilt, o próprio judiciário não sabe resolver contencioso societário de negócio. Os juízes também não gostam. Eu já ouvi de juiz isso, me dá lá uma ação de locação, uma ação de... o trivial, né, o arroz com feijão. Porque essas ações com acordo de cotista, acordo de acionista, contrato complexo, não gosto não. E aí o contencioso se arrasta um tempão, ou vem uma sentença premiada com sabe-se lá o quê. Mas muito advindo desta cultura universitária, civil, processo civil, penal, processo penal. E aí quando você sai, pintou a grama de azul, danou-se, né? E aí eu sempre falo isso, gente, se você vai advogar no direito digital, para startups, para tecnologia, para telecomunicações, você tem que mudar essa cabeça, mudar esse jeito de agir, porque senão você não consegue sobreviver, né? Marcele, Lid, passamos para nossa querida Marcele? Marcele, a bola está contigo agora. Deixa eu só completar rapidinho você, Marcelo. Eu, praticamente, minha advocacia, ela é consultiva. Eu não tenho... Minha advocacia, ela não é da advocacia da processual mesmo, né? Da treta, como eu falo. É da questão mesmo preventiva. E eu tenho, assim, consultiva e tenho colegas, inclusive, de bastante tempo mais de direito, né? Apesar de eu ser sênior, mas eu tenho outra formação, mas eu sou nova no direito. Então, eu falo assim, jamais você vai conseguir viver de consultoria. Jamais. Que negócio, não, você tem que ter processo, você tem que ter processo. Eu falei, gente, eu não quero processo, eu não vou ter processo. Eu venho da área da administração também, que eu praticamente vivi minha administração toda como consultiva. Por que eu não posso fazer isso com o direito? Lógico que eu posso fazer isso com direito. Pode. Dói mais, porque é bastante difícil trabalhar com direito. Eu que também tenho uma parte de marketing, é mais difícil ainda, porque a gente tem código ali que prende a gente em algumas coisas, né, que deixa meio louca. Mas vivo hoje da consultiva. O processo que eu tenho é pouquíssimo. Então, é preciso virar essa chave na advocacia, é preciso virar essa chave nas faculdades de direito e mostrar que existe algo a mais dentro do direito, que não é só a questão processual, que é o contencioso, é o consultivo. Eu acho que o mercado precisa hoje muito mais de advogados consultivos do que de advogados contenciosos, para a gente conseguir fazer com que funcione até as relações, né, de negócios, de empresariais. Eu concordo plenamente. Gente, e a maioria das vezes não é nem o financeiro, porque eu tenho clientes que, enfim, tem uma contratação minha mensal, ali, independente dele me demandar ou não, e não entende a importância do preventivo. Ele acha que você tem que estar ali para a hora que o problema, como diz aí, da treta, surgir. É uma mudança cultural que... É bem a ideia de que você só serve para treta, e não é. Eu acho que a Fabíola está certíssima. Eu também vivo da consultoria, praticamente, e acho que dá super certo, porque o contencioso, ele massacra você aos poucos, né? A demora, né? A instabilidade, como eu disse, né? Até o Saulo balançou a cabeça, concordando, porque quem vive um contencioso de negócio sabe que o juiz, nossa, eu já passei em situação do juiz virar para uma testemunha de TI e falar para ele, olha, não me explica como é que isso funciona em português, muito devagarinho, como se fosse uma criança, porque eu não sei nada de computador, eu mal sei ligar o computador. Aí você fica pensando, bem, ele vai julgar uma demanda de plataforma e ele não sabe nem ligar o computador, ele não está capacitado, ele não está nem de boa vontade, né? Então, a gente precisa mudar mesmo, a gente precisa romper, dentro desse contexto de disrupção, a gente precisa romper mesmo esses velhos paradigmas aí jurídicos também, né? Mar? Realmente, pessoal, só complementando as falas de vocês, essa é uma questão de cultura tão arraigada aqui no Brasil que não é uma coisa que parte só da academia dos advogados, né? É do público em geral, do público leigo, todos os clientes, as pessoas realmente esperam do advogado
que ele atue quando aparece uma treta ou buscar o advogado para buscar uma treta, né? Então, essa é uma questão que a gente tem que resolver não só entre nós, advogados, porque realmente a advocacia preventiva ela é extremamente valiosa, inclusive evita as tretas, como a gente está falando, e mudar na academia de direito, mas também conscientizar a sociedade como um todo, né? Também parte muito da gente. Muito advogado, às vezes, não quer realmente entrar num litígio. Mas a gente vai ganhar essa grana sem entrar com o processo. Mas vamos conversar com o cliente? Olha, não precisa entrar com o processo, dá para a gente resolver, vamos prevenir, vamos fazer um trabalho diferenciado. Claro que nós, quando temos esse conhecimento, parte da gente também educar não só os acadêmicos, mas também o público em geral, os nossos clientes, para as pessoas também perceberem como é valiosa essa advocacia preventiva, né? É uma coisa muito arraigada. Em outros países, os advogados são contratados para evitar o litígio. Eles são contratados para evitar que você vá para o tribunal. E isso é impressionante, como essa coisa é muito forte aqui no Brasil, né? Mas eu vou partir aqui para as perguntas que nós temos no chat, até porque a hora já está bem adiantada. Vai falar, Marcelo? Perdão. Não, estou falando sozinho aqui, estava pensando. Boa noite. Queria saber se eu posso só dar uma pincelada no que a Marcela falou. É a Silvana que está falando. Silvana, as perguntas só pelo chat, por favor. Tá, desculpa. Obrigada. Então, só terminando aqui, vou adiantar as perguntas do chat. O Ricardo tinha feito uma pergunta aqui assim: para quem quer empreender, ou para quem quer trabalhar com startup, seria correto o advogado desenvolver seu mindset como de um empreendedor de startups? Sim, com toda certeza. Eu acho que todo advogado tem que ter mindset de empreendedor, e como eu vivo, atuo, respiro startups, eu acho que é o mindset do novo empreendedorismo, nada mais certo do que adotar esse mindset na sua advocacia, no seu escritório, olhar a sua atuação, mesmo que você seja sozinho, olhar a sua atuação como a atuação de alguém profissional, no sentido empresarial, e adotar esse mindset, com toda certeza. Fabiola, quer falar alguma coisa? Não, para mim está perfeito. Você tem que ter essa visão de empreendedor mesmo, enxergar também o negócio como um todo. Não enxergar somente os negócios, o seu negócio, como os negócios dos seus clientes da startup, somente a letra da lei. Você tem que enxergar como um todo mesmo, como um empreendedor, e na administração, e no marketing, em todo o caminho. E, assim, trabalhar com startup, você precisa, aquelas ferramentas técnicas que você tem de legislação, de lei, de letra de lei, de faculdade, você já tem ali muito bem, muito bacana. Você precisa se cercar de outros conhecimentos agora, de empreendedor, de ecossistema, para poder você compor, para você trabalhar nessa área, né? E entender que você está sempre necessitando aprender, que você está sempre necessitando participar, de ter novos conhecimentos, estar junto com o pessoal de hubs, de ecossistemas, e aprendendo sempre, porque muda o tempo todo, você não sabe, aliás, é uma das coisas que eu mais gosto do direito digital e da startup, é que eu nunca sei. Verdade. Eu achei bem interessante essa pergunta do Ricardo, que ele falou sobre desenvolver um mindset de empreendedor, né? Não é só a questão, como você muito bem colocou, a gente entende as questões jurídicas do empreendedor e etc. Não é só ver, enxergar os problemas, é realmente a gente mudar a chavezinha na cabeça e desenvolver um mindset. Eu achei bem interessante. O Diogo Rodrigues também perguntou o seguinte: quais obras indicam para iniciar, já que se trata de uma consultoria multidisciplinar? Fabiola, começa aí que eu vou puxar os livros da estante. O Saulo tem bem mais livros do que eu, né? Eu não tenho muitos livros aqui, porque eu acabei acessando e lendo bastante livros pelo Kindle, porque me deu a oportunidade de eu acessar livros estrangeiros. Então, tem o clássico, né? A Startup Enxuta, que dá para você começar por ali, é nosso clássico. Bom, aí tem alguns outros que eu procuro também ler sempre artigos. Então, eu sempre vejo quando tem artigos que alguém escrevendo ali sobre startup,
ou escrevo em outro momento, então eu procuro ler também. E não só você ler sobre startups, é você ler também sobre o ecossistema, é você ler também sobre pensar fora, como o Saulo deu o Tomorrow, né, que é outro livro, é você pensar também em ler livros que não são só livros de direito de startup. Tem esse aqui, que o direito de startup, esse é um dos que eu mais gosto, né, daqui de doutrina brasileira, ele é bem minucioso e bem bacana, e um livro que eu gosto muito, apesar de ele ser antigo, mas ele dá para virar essa chave de empreendedor, é esse aqui, ó, Transformação Digital, a estratégia de você, né, do seu negócio para a era digital. Então, ele traz muito essa forma de você pensar um pouquinho de forma diferente, mas pensar também de forma empreendedora. Então, sempre estar procurando livros que não são só livros que sejam de startups. E também, eu gosto muito de ler as histórias de startups. Então, por trás da Amazon, Alibaba, a história do Airbnb. Então, eu gosto muito de ler livros porque traz a experiência do olhar da pessoa que está dentro da startup, né? Então, ou seja, você começa a entender aquele ecossistema do lado de dentro de quem viveu aquilo ali e das dores que ele sentiu e que caminhos ele percorreu. Então, tem por trás da Amazon, tem a história do Alibaba, tem a história do Airbnb. Então, tem histórias bem bacanas que você também pode começar a pegar esses livros que não sejam só de legislação, só jurídicos, só de doutrinas, e começar a ampliar essa forma de ver e de ler. E Saulo aí, com certeza, vai passar, que eu vou pegar aqui minha caneta já para anotar os livros também. Não, eu vou deixar os básicos, porque eu acho que também não adianta a gente citar muitos para quem está querendo começar, né? Mas dando um passo atrás na resposta, acho que a Fabíola colocou muito bem, é assim, a gente vive na era da informação, então o conhecimento está aí de diversas formas, de diversas maneiras e por diversos canais. Então não é só o livro tradicional que a gente conhece, tem artigos, tem canal no YouTube, vou fazer o jabá do meu canal do YouTube, lá segue lá também Doutor Startup, que eu falo muita coisa, então tem Instagrams bons, tem sites estrangeiros, tem sites nacionais muito bons. Você consegue ter acesso a um conhecimento muito bom. O problema disso tudo é a tal da filtragem, da curadoria. Tem muita besteira também, né? Então, tem que ter esse cuidado e tem que ter um pouco mais de maturidade para você saber filtrar. Aí, indo para os livros, eu acho que de novo, reforçando, é muito importante você entender o pensamento, a mentalidade das startups. Então, fazer essas leituras que a Fabíola colocou aí, livros sobre startups, sobre história de startups, sobre gestão, sobre o que aconteceu. Eu sempre recomendo esse, porque foi o primeiro que eu li, que é As Upstarts, do Brad Stone, que ele conta a história da Uber e da Airbnb. É sensacional esse livro, super leve, super tranquilo, e ajuda demais você a entender o ecossistema das startups, a mentalidade, e te dá repertório para você conversar com o seu cliente. Então, você cita um exemplo da Uber, cita um exemplo da Airbnb, o cliente vai falar assim, cara, esse cara sabe tudo de startups, né? Então vamos fechar. De doutrina, o que eu mais gosto é o que a Fabíola mostrou. Eu não posso mostrar porque eu tenho em Kindle. Eu sou mais jurássico nesse sentido, gente. Eu gosto de livro físico, eu não sou muito fã do Kindle. Mas esse, o Direito de Startups do Bruno, do Eric e do Vitor, eu tenho no Kindle. Um outro que é básico, que foi o primeiro livro que me recomendaram quando eu conversei com um empreendedor que pretendia ainda advogar para startups, ele falou assim, leia o Venture Deals, que é um livro que só tem em inglês, que fala sobre a questão de investimentos, fala sobre Venture Capital, e é um livro escrito por um gestor de fundo, por 2 gestores de fundo, sendo que um deles é ex-advogado. Então, é um livro escrito para empreendedores, explicando como funciona a indústria de venture capital e também para advogados. Inclusive, eles cutucam muito os advogados, criticam muito os advogados no livro com bom humor. Eu considero esse livro básico, assim como o do Bruno, do Vitor e do Eric, que a Fabíola mostrou, e qualquer um desses que fale de mentalidade de startup. Então, pode ser esse aqui e o A Startup Enxuta, né, que eu também tenho em Kindle. E aí, em termos de direito, eu gosto muito desses dois aqui. Que são 2 coletâneas, volume 1 e 2 da Juruá, e já peguei uns que eu não gosto muito também, que eu acho que não vale a pena, e aí esses eu não vou mostrar, não.
Espero em breve lançar meu livro sobre o marco legal das startups, aí quando tiver lançado eu vou recomendar para vocês. Já fica pré-recomendado. Gente, chegamos aí, acho que não temos mais nem... Ah, não, tem mais uma pergunta, né, Marcelo? Sim, a Keoma Santos acabou de perguntar: quanto tempo em média leva para formalizar uma startup? Bom, como a gente colocou, em termos jurídicos, a startup não é um tipo societário. Então, ele vai levar o mesmo tempo que você leva para registrar uma startup, uma empresa normal. A não ser quando o Inova Simples, o portal da Rede Sim para o Inova Simples estiver funcionando, que a previsão é em dezembro, aí você vai conseguir abrir uma startup na hora. Até lá, vai levar o mesmo tempo que você leva na junta comercial do seu estado aí. Fabíola, quer acrescentar alguma coisa? Não, isso não. Tranquilo. É o tempo mesmo da nossa burocracia de abrir empresas. Aqui em Salvador demora um pouquinho. Não sei Nem por me aí. fale, eu tô tendo um problema com a junta daí, pelo amor de Deus. Não, aqui demora um pouquinho. O pessoal aqui, a gente gosta de trabalhar, mas para algumas coisas a gente é aperreado. Nossa, Então, aqui demorou um pouquinho. Você tem noção, eu fui abrir, eu tenho 3 empresas, tá? Eu tenho um escritório de advocacia, eu tenho uma outra empresa e eu abri uma empresa agora de treinamento. Para uma empresa de treinamento, eu passei 30 dias para conseguir abrir uma empresa. Tá bom, eu estou há 3 meses nessa e uma das exigências da junta foi porque a gente colocou intermediação de negócio. A junta exigiu o número da SUSEP porque achou que era corretagem de seguros. Aí voltou por conta do Kenai, voltou, mas enfim, mas é uma empresa simples, é uma empresa Eireli de treinamento, pelo amor de Deus, 30 dias para você montar uma empresa, né? Imagine com mais outras questões, só sócia euzinha mesmo, 30 dias foi, para mim, demora bastante. Mas, Saulo, se precisar de ajuda, qualquer coisa, eu ajudo aqui, viu? Na Bahia a gente dá umas prensas aqui, leva uns acarajé, alguma coisa assim. Aí a gente faz funcionar, um bolinho de estudante, essas coisas que, assim, você me fala aí que eu tento agir. Não, obrigado, eu te agradeço. Saiu anteontem esse CNPJ. Ah, que bom, então. Ou então a gente, por qualquer coisa, se demorar também, você fala que a gente tem o Santos aqui da Bahia também, que ajuda, né? Boa. Queria imensamente agradecer Fabíola, Saulo, pela essa disponibilidade, por tanto conhecimento partilhado. Fiquei extremamente feliz em nome da NAD. Aí Marcelo depois, Ricardo vão poder fazer os agradecimentos também, mas pelo Comitê de Mulheres eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né, da gente ter aprendido tanto nessa noite com vocês. Temos vários advogados e advogadas aqui ingressando nessa área, então foi uma noite muito rica. Então, eu só posso agradecer imensamente a oportunidade de poder ouvir vocês essa noite. Eu queria agradecer também, foi muito bom, já estou seguindo os dois no Instagram já, e eu gostei muito, espero que a gente possa depois marcar um novo bate-papo aí, porque um tema muito rico e muito interessante para passar para os membros, uma atividade que é muito legal e que vocês manjam demais, e muito obrigado aí pelo tempo para nós. Ricardão. Opa, sou eu? Achei que era Fabio. Bom, pessoal, eu sou suspeito para falar de startups, né? Então, adoro o tema, acho que é um tema muito, muito importante, principalmente para tanto profissionais, mas também os estudantes, né? Hoje, para que vocês saibam também, nosso número de estudantes a cada evento, a cada dia, vem aumentando consideravelmente. Nós estamos tendo um reflexo muito positivo dentro das universidades. Isso é muito bom, porque realmente, como o Marcelo comentou, o nosso foco aqui também é trabalhar na origem, não só ajudar os profissionais, mas também os estudantes.
Eu acho que o bate-papo de vocês foi extremamente enriquecedor, tá? Então, eu pelo menos me senti em casa, aqui, ouvindo vocês falar de startup, a mão coçando para também comentar, mas eu falei, não, também não vou falar nada, porque a noite é de vocês, mas aprendi bastante aí com a Fabiola, com o Saulo, é muito legal, porque o mundo de startups, ele é extremamente complexo, né? Não pela questão legal ou técnica, mas sim pela questão estratégica, né? Ao passo que você tem tudo, você não tem nada. Na verdade, você tem muita ideia, mas tem pouco recurso, pouco apoio, e o risco é muito grande. Mas fico feliz que temos pessoas como vocês aí que apoiam as startups, os advogados, e só queria parabenizar e de coração agradecer a todos vocês, tá bom? Muito obrigado. Fabiola, Saulo, gostaria de pedir para vocês deixarem aí as palavras finais, deixar as redes sociais de vocês, aonde que a gente pode continuar absorvendo aí tanto conteúdo. Pronto, deixa eu... Vou começar, viu, Saulo? Eu quero agradecer, né, agradecer a Nádia pelo convite. Eu fico super feliz, eu sou um entusiasta aí do direito digital, gosto muito, e dá essa importância, a Nádia sempre está trazendo excelentes conteúdos. Às vezes eu não posso estar um pouco presente, mas eu sempre estou assistindo depois, porque a gente cresce muito com essas discussões. Eu cresço muito, né? Estou aqui no Nordeste, então às vezes a gente se sente um pouquinho desgarrada do contato com a cultura e com o conhecimento, a gente não consegue ter aqueles bate-papos, então eu sempre fico, olha, você tem um WhatsApp aí do povo do Sul, me enquadra, me bota dentro, eu quero participar para ter aquele conhecimento, então eu fico muito feliz da Nádia dar essa oportunidade de eu trazer um pouquinho do meu dia a dia, né, um conhecimento do dia a dia que eu estou trabalhando e que eu ainda tenho muito para aprender, e dividir aqui, conversar, aprender. Agradeço de coração o convite, né, por esse crescimento todo. Nas redes sociais, eu estou sempre ali tentando procurar colocar o assunto da educação, não só para os advogados, mas também, principalmente, para as empresas. Eu tento fazer muito uma comunicação para as empresas, para os empresários, para ter essa reflexão. Então, eu agradeço todos que estavam aqui presentes, fico feliz, né, de estar aqui compartilhando. Em breve nós teremos aí o direito digital como disciplina, né, no curso de direito, então, ou seja, a gente vai ter também essa oportunidade de, espero que os professores que estejam ali à frente, os mestres, tragam essa nova forma de pensar um pouquinho fora da caixa do direito, até pelo próprio direito digital que traz essa tratativa, e agradeço de coração. Imagina, eu me sinto honrada de estar aqui dividindo, né, esse painel com pessoas assim tão maravilhosas, de tanto conhecimento, né, como Saulo, Ricardo, a Lidiane, de muitas mais experiências, né, que estão aí, e sempre aprendendo. No Instagram é Fabiola Grimaldi, FG, e no LinkedIn é Fabiola Grimaldi, e eu estou sempre pondo os conteúdos lá. No LinkedIn eu escrevo um pouquinho mais, porque a gente pode pôr artigos, a gente pode pôr um pouquinho mais, e no Instagram é sempre curtinhos, né? O YouTube, eu tenho alguns vídeos, mas realmente o tempo não me deixa eu colocar vídeos no YouTube, mas eu chego lá, Saulo, e aí não consigo ter esse tempo, mas minhas redes sociais são essas, e espero vocês, estou à disposição para quem quiser trocar conhecimentos, conversar, eu estou sempre à disposição, porque eu acho que é assim que a gente aprende. Eu não cheguei aqui na startup sozinha, tiveram pessoas que me indicaram, que me deram ajuda, que me deram caminho, e eu acho que é assim que a gente vai crescer, é assim que o direito de startups cresce, é assim que a advocacia cresce. Então, quem precisar, estudante, advogado, a gente está aqui para aprender junto, podem contar comigo, e mais uma vez, obrigada. Pessoal, um prazer estar aqui com vocês também, fiquei muito, muito feliz de participar, muito satisfeito com o convite. Foi um prazer conhecer todos vocês ainda aqui virtualmente. Como a Fabiola bem colocou, esse é um ecossistema que privilegia muito a interação, a troca, o compartilhamento de conhecimento. Isso foi uma das muitas coisas que me chamou a atenção, que me fez apaixonar por esse ecossistema. Então, contem comigo para o que precisarem. Eu já coloquei minhas redes sociais aí no chat. Vocês podem me achar em todas elas como Saulo Miquiles, exceto no YouTube, que é Doutor Startup.
Eu coloquei também de novo a inscrição para o Demo Day da Cotidiano, dia 17 de junho. Quero pedir aí que vocês se inscrevam, vai ser muito bacana, vai ser uma experiência muito bacana. Me deixar à disposição para advogados, para estudantes que queiram trocar conhecimento. Entre em contato comigo lá no Instagram, eu sempre respondo os directs. E, Fabíola, não dá bola para esse povo que acha que é do Sul, do Sudeste, é melhor não. Vamos se juntar aqui no Centro-Oeste, Norte, Nordeste e vamos dominar. O bacana, mais uma das coisas bacanas, é que hoje essas fronteiras acabaram, né? Acabou isso. Não tem, a gente atua de qualquer lado. Como eu te falei, eu tenho cliente aí na tua cidade. Você pode ter cliente aqui em Brasília, tem cliente em São Paulo. Né? Hoje o que importa é quem está fazendo acontecer. Então, as parcerias e a gente se juntar nesse sentido é muito bom também compartilhar. Então, contem comigo para isso. E boa noite a todos. Muito bom. O digital abriu, né? Eu tenho um cliente em Roraima, tá vendo? Então, quem imagina? Nossa, aí. É muito bacana. Pessoal, muito obrigada, né? E esperamos aí vocês para próximos eventos. Será sempre um prazer recebê-los na ANAD. E esperamos em breve estarmos juntos novamente. Ricardo, muito obrigada pela oportunidade. Marcelo, pela companhia hoje. Muito obrigada a todos, gente. Boa noite. Opa, nós que agradecemos aí. Boa noite a todos. Muito obrigado, pessoal. Então, pessoal, boa noite. Obrigado.